Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Depois de um tempo sumido, eu tô de volta aqui para falar de um dos melhores livros que eu li esse ano. Possivelmente o melhor até agora, tá? E eu não sei se vai se manter assim, até porque tem alguns outros livros que eu ainda quero ler nesse ano. Tem alguns livros que passam na nossa vida, né? A gente lê, às vezes esquece muitas vezes das histórias, não sabe muito bem como é que ela começa, nem como é que ela termina, mas tem alguns livros que ficam na nossa memória, que a gente acaba carregando pro resto da nossa vida. E eu acho que esse é o caso. Hoje eu quero falar de um dos livros que é considerado uma das maiores obras da literatura brasileira. Você, imagino que já saiba qual é o livro que eu vou falar, até porque você clicou nesse vídeo que tem um título. Eu estou falando do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, do alagoano Graciliano Ramos. Ele foi lançado em 1938 e é considerado a obra-prima desse autor. E eu acho que não é para menos, até porque isso aqui é espetacular. Aqui vamos acompanhar uma família de retirantes nordestinos composta por Fabiano, Sinhá Vitória, os dois meninos, um mais velho e um mais novo, que são filhos deles, e a cadela Baleia. Essa família vai passar pelo sertão nordestino, fugindo da fome e da seca. O livro vai ser dividido em 13 capítulos, que você pode entender que são independentes um do outro. Inclusive, há pessoas especialistas em literatura brasileira, especialmente no Graciliano Ramos, que dizem que os capítulos podem ser lidos na ordem que você quiser, que isso não vai comprometer o seu entendimento da história. Mas eu prefiro ler esse livro como uma espécie de romance, onde você tem o começo, o meio e o fim, começando pelo início do livro de fato e terminando na sua última página. O livro é marcado por um regionalismo característico da segunda fase do modernismo brasileiro. Olha só eu, pagando de intelectual aqui de literatura. Você pode acabar se deparando com algumas palavras e formas de expressão que são muito próprias da região do autor. E, inclusive, eu acho isso muito enriquecedor para a narrativa. Eu sugiro fortemente que você, caso você se depare com alguma palavra, por exemplo, o que é um mandacaru, um chique-chique, vá procurar na internet o significado delas, porque eu acho que dessa forma você consegue cair numa imersão mais profunda com a história, que eu acho que você não vai se arrepender se você parar um pouquinho a sua leitura para fazer essa pesquisa. Essa linguagem traz uma característica muito marcante do autor e dessa história. Linguagem essa que, inclusive, faz parte de um tema central dessa história. E quando eu falo da linguagem, eu estou falando do domínio da língua portuguesa pelos personagens dessa história. Quando a gente pensa, por exemplo, o que nos faz humanos, quais são as características mais marcantes de um ser humano, de uma sociedade? E você pode pensar, dentre algumas características, que a linguagem é uma parte marcante do que nos torna humanos. A linguagem pode ser um sinônimo de patrimônio cultural daquele povo, que você consegue identificar o povo a partir da sua linguagem. E quando você não tem ali um próprio domínio da linguagem, muitas vezes isso pode ser visto até mesmo como um retrocesso social e evolutivo, como se fôssemos menos humanos se a gente não consegue dominar a nossa própria língua, ou pelo menos como se nós nos tornássemos mais primitivos. E eu acho que é isso que você consegue perceber muito bem, especialmente nessa família de retirantes nordestinos. Não é preciso ler muitas páginas desse livro, acho que no primeiro capítulo você já percebe isso, que você vai notar que não existe muito diálogo na história. É um narrador que vai nos contando essa história na perspectiva das atitudes e pensamentos dos personagens dessa família. Eu acredito que essa forma de contar essa história a partir da visão de um narrador e não dos personagens é muito intencional e genial, inclusive. Porque eu acho que os personagens dessa família, todos os seres humanos e, obviamente, a cadela baleia, não teriam condições, pela falta de domínio na linguagem, de conduzir essa história e nos contar essa história de uma forma compreensível. Por exemplo, com relação aos pensamentos que passam na cabeça dos personagens, a gente só consegue entender o que de fato eles estão pensando porque o narrador esclarece isso pra gente, e não porque os personagens conseguem descrever bem o que eles estão sentindo. A linguagem é essencial para a gente conseguir compreender e esclarecer todo tipo de situação. A partir da linguagem, a gente consegue descrever o que a gente está sentindo,
a gente consegue entender o que está acontecendo ao nosso redor e até mesmo como as pessoas estão se comportando. A linguagem é uma forma autodeclarativa do nosso cérebro de descrever o mundo ao nosso redor e, além disso, descrever a nós mesmos. Quando a gente tem uma falta do domínio da linguagem, a gente se torna um ser humano mais frágil e, de certa forma, até incompleto. Nesse livro fica bem evidente que algumas situações poderiam ter sido muito melhor resolvidas pelos personagens se eles tivessem um mínimo de domínio da linguagem. Não somente para resolverem conflitos internos e um melhor entendimento da própria família, mas também para evitar certos conflitos externos que acontecem com coisas que estão ao redor dessa família. Por exemplo, a gente consegue ver em diversas situações aqui nessa história que o personagem Fabiano sofre na mão dos outros, é explorado por outros indivíduos, porque ele não tem esse domínio da linguagem. Há uma passagem aqui nesse livro que o Fabiano acaba se envolvendo numa confusão com um guarda, que na verdade encrenca mais com o Fabiano do que o Fabiano provocou algo de fato, mas ele acaba sendo preso por essa confusão. E é óbvio, existe aqui um forte preconceito do guarda contra o Fabiano. Só que também é óbvio que a falta do domínio da linguagem facilitou o guarda a prendê-lo, porque o Fabiano não conseguia se posicionar, ele não conseguia esclarecer para o guarda que havia um grande mal-entendido e que ele não queria arranjar confusão, e nem mesmo com outras pessoas para mostrar o quão injusto estava aquela situação. Essa falta de instrução do Fabiano, além de provocar uma certa fragilidade para alguns conflitos que podem ocorrer ali naquele povoado que ele está, também traz para ele uma sensação de inferioridade contra outras pessoas que estão ali naquela região. Essa sensação que o Fabiano tem de inferioridade faz com que ele prefira viver numa situação de isolamento social ali junto com a família dele, que eles ficam isolados na fazenda onde eles estão naquele momento, do que enfrentar uma sociedade ali, um povo, né, que vai ter ali relações sociais acontecendo, justamente porque ele não tem esse domínio da linguagem para conseguir se comunicar. Mas, infelizmente para ele, ele tem que enfrentar, em alguns casos, certas situações para conseguir sobreviver nesse local. E é bem comum que nessas situações as pessoas passem a perna nele porque ele tem essa fragilidade na educação dele. Por exemplo, em uma circunstância, o dono da terra onde o Fabiano está vivendo naquele momento para conseguir sobreviver nas condições extremas do sertão nordestino, faz algumas contas de matemática para mostrar para o Fabiano o quanto seria da parte do dono da terra, dos rendimentos do Fabiano, e o quanto que fica para o próprio Fabiano. Só que há uma clara exploração nesse cenário, mostrando que o dono da terra ganha muito mais do que o Fabiano fica com o trabalho do Fabiano. Então o Fabiano ele está sendo prejudicado nessa situação. Mas, como o Fabiano não tem domínio da matemática, que inclusive é um outro tipo de linguagem, faz com que ele seja completamente entregue a essa situação. E não tem muito o que fazer, de fato. E essa sensação de inferioridade que eu falei faz com que ele acabe acreditando nas pessoas que são, de certa forma, mais cultas que ele, que têm melhores condições de educação, ou tiveram, no caso, melhores condições de educação do que ele. Assim, a Vitória até tenta ajudar ele a fazer as contas, porque ela tem um pouco de noção de matemática, mas por ele acreditar demais na educação das outras pessoas e acabar subestimando a dele próprio, a capacidade dele e inclusive das pessoas ali que estão perto dele, como é o caso da Senhora Vitória, faz com que a família seja constantemente explorada na mão de outras pessoas. A mensagem final com relação a isso é bem clara. Sem educação, não há esperança. Isso fica bem nítido também com os outros membros dessa família. Assim, a Vitória tem grandes sonhos, grandes expectativas para o futuro, mas ela não sabe muito bem os caminhos que levam até esse futuro. As crianças também têm uma grande curiosidade pelas coisas, como qualquer criança, mas os pais não conseguem instruí-las de forma adequada porque também não tiveram uma educação apropriada para eles. E o cenário para essa família é de completa desesperança. E justamente nessa situação onde você não consegue ver uma luz no fim do túnel, tem o destaque da melhor personagem desse livro, que é a Cadela Baleia.
Eu já digo logo, se tu leu esse livro e tu não se emocionou, eu não tô falando de chorar não, tô falando se você não se emocionou com um capítulo que é dedicado à baleia, que tem o nome dela no capítulo inclusive, você morreu por dentro, tá? Não tem outra história, não tem outra alternativa a não ser a morte da sua alma, porque o capítulo dela é o melhor capítulo desse livro. Eu lembro que eu tava lendo o livro já deitado na cama, prestes a dormir, quando eu cheguei no capítulo dela. E eu fechei o livro, porque eu já sabia que no final do capítulo dela eu ia ficar completamente destruído. E eu não queria ficar nessa circunstância naquela hora da noite. Então eu fechei o livro e fui ler o capítulo dela no dia seguinte. E eu tava certo em fechar o livro, porque no dia seguinte eu só li o capítulo dela durante o dia inteiro. Ao final do capítulo eu fechei o livro e só fui pegar nele no outro dia. Confesso para vocês que foram poucas as vezes que uma leitura me deixou assim. Mas quando se trata então de cachorro, cara, não tem jeito assim. Eu tenho um cachorro, inclusive, e aí eu lendo o capítulo dela, pô, é impossível você se associar à ideia do seu cachorro com a baleia. A experiência, eu acho que é mais ou menos quando você tá vendo ali o final do filme Marley e Eu. Mais ou menos aquilo ali. Pra você ter noção de como eu fiquei ali. Pra quem tem cachorro, obviamente, viu Marley e Eu, é mais ou menos essa experiência. Pra você ter uma ideia de como eu me senti quando eu terminei esse capítulo. A baleia talvez seja o grande exemplo de como a gente imagina o que é ser um cão. Que não importa a situação e o que aconteça, ela sempre estará lá para aqueles que ela ama. Mesmo em alguns momentos sendo maltratada pelo Fabiano, que inclusive, cara, quando ele maltrata a baleia, tu fica com uma raiva do maluco que tu quer destruir ele. Mas enfim, mesmo passando por algumas situações que ela poderia fugir, né, e abandonar a família, ela ficou ao lado deles e deu conforto para a família nos momentos mais complicados dessa história. Quando eu finalizei a leitura, eu escutei um comentário que a baleia é muito humanizada na história. E eu não concordo. Eu acho que os humanos são muito animalizados na narrativa, o que faz com que eles tenham um comportamento muito parecido do que a baleia teria. A baleia, ela é o ponto de leveza, de alegrias, dos bons momentos que essa família tem nessa vida sofrida. Em todas as situações que você imagina nesse livro, que foram situações que a família teve um vislumbre de felicidade, a baleia teve um papel central nessas partes. E no final dessa história, baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria cheio de preás, gordos, enormes. Olha, esse é um dos melhores livros, sem dúvida nenhuma, que eu já li em toda a minha vida. E eu também considero ele um forte candidato de ser o melhor livro desse ano. Assim, top 5 com certeza absoluta, mas eu acho que tem uma boa chance dele ser o melhor livro que eu li em 2025. Publicado há quase um século, Vidas Secas ainda é um retrato de uma parcela significativa do povo brasileiro. É brutalmente espetacular. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Também comenta aí embaixo se você já leu esse livro, se você vai ler esse livro, se você ficou interessado em ler esse livro. Vamos conversar um pouco mais nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu!